Velho Testamento, lição número 61. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Você é muito bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Neste programa nós estudamos toda a Bíblia e já concluímos o estudo dos livros poéticos. Chegamos agora a uma nova divisão dos livros da Bíblia. Esta parte da Bíblia é considerada a essência do Velho Testamento, principalmente sob a perspectiva do Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos uma expressão que coloca esta subdivisão do Velho Testamento em destaque. A expressão é a lei e os profetas. É assim que frequentemente o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento. Quando o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento, com a expressão a lei e os profetas, ele está nos dizendo que há duas partes importantes no Velho Testamento. A primeira é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte essencial do Velho Testamento é chamada os profetas. É essa parte que abordaremos agora aqui no nosso estudo, iniciando com o livro de Isaías. Eu disse no resumo da Bíblia que há 10 tipos de livros na Bíblia. Há 5 tipos no Velho Testamento e 5 tipos no Novo Testamento. No Velho Testamento temos os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas maiores e dos menores. No Novo Testamento temos os 4 evangelhos que são biografias de Jesus, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético, que é o Apocalipse. No Velho Testamento, entre os livros da lei e os livros proféticos, há 2 tipos de livros, os livros poéticos e os livros históricos. Os livros históricos são compostos pelos livros de Josué até o de Esther. Acabamos de estudar outra divisão que está entre a lei e os profetas, os livros poéticos. Uma das coisas mais importantes a respeito dos livros históricos é que eles nos dão o contexto histórico no qual os profetas viveram e pregaram e muitas vezes sofreram e morreram. Você deve estar lembrado que quando estudamos os livros históricos eu disse que devemos mesclar os profetas nesses livros porque todos eles se encaixam em algum lugar no contexto histórico dos livros históricos. Os escribas e rabis referem-se aos livros poéticos como os escritos, para distingui-los da lei e dos profetas. Os escritos ou os livros poéticos, eles são poesias inspiradas. No entanto, a essência do Velho Testamento são a lei e os profetas. Quando estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, diz que eles são o fundamento da Bíblia. É por isso que estudei tanto os livros da lei. Agora que estudaremos o livro de Isaías e os profetas, devemos ter consciência que também estamos abordando outra parte essencial do Velho Testamento. Encontramos com frequência no Novo Testamento a expressão os profetas. Gosto muito daquele momento dramático quando o apóstolo Paulo, acorrentado, se defende diante do rei Agripa. Em um determinado momento, levanta suas correntes para o rei e diz: Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Quando as Escrituras referem-se aos profetas ou à lei aos profetas, geralmente está referindo-se aos profetas que escreveram os livros ou a literatura profética. Houve vários profetas, muito importantes, que não escreveram livros. Elias foi um deles. Portanto, quando o Novo Testamento refere-se à lei e os profetas, está se referindo a todos os profetas que viveram e também escreveram livros ou a literatura profética. Agora que estudaremos os profetas, sinto-me como se estivesse apresentando a vocês alguns dos meus amigos
santos amigos e também meus santos heróis. Há 17 livros proféticos e 16 profetas autores de livros, porque Jeremias escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro de Jeremias e Lamentações. Devemos ter uma visão geral desses profetas antes de estudá-los separadamente. É por isso que eu quero fazer uma introdução que eu chamei de perfil de um profeta. Uma das primeiras coisas que devemos fazer é comparar os profetas aos sacerdotes. Nos livros da lei, o líder espiritual é o sacerdote. Seu papel era muito importante porque ele intercedia pelo povo quando o povo pecava. Os sacerdotes também eram muito importantes porque eram os professores do povo de Deus. Eles explicam as Escrituras ao povo de Deus e respondiam às dúvidas sobre os sacrifícios e sacramentos no tabernáculo do Velho Testamento, no deserto e depois no templo de Salomão. O sacerdote já nascia sacerdote porque era um descendente de Levi ou Arão. Várias vezes os sacerdotes se tornaram corruptos e pecadores. Oséias cunhou a expressão, tal sacerdote, tal povo. Muitas vezes, quando o povo tornou-se apóstata e pecador, os sacerdotes eram os líderes nas práticas pecaminosas. Foi por isso que Oséias clamou, tal profeta, tal povo, porque os sacerdotes eram corruptos e pecadores e o povo os seguia. Nesse momento, os profetas apareciam em cena. Os profetas não nasciam profetas. Não, eles recebiam o chamado das maneiras mais diferentes possíveis. 2 ou 3 profetas eram sacerdotes quando foram chamados para ser profetas, mas esses foram exceções. Nos livros históricos vimos que alguns profetas tinham realmente alguma coisa a ver com o rei. Agora outros eram leigos. Amós foi um catador de figo e pastor e recebeu o chamado para ser profeta. A função e ministério de profeta não eram herdados. O sacerdócio, sim. Em resumo, o sacerdócio era o homem que se apresentava a Deus e intercedia pelo povo. O profeta era o homem que vinha da presença de Deus com uma mensagem para o povo. Alguns até diziam, se não tinham problema, não tinham profeta. Os profetas apareciam em cena quando havia problemas. Todos esses profetas, autores de livros, viveram num período de 400 anos, que é o período da história do livro de Juízes. Também durou 400 anos o tempo compreendido entre os livros de Gênesis e Êxodo e também o período entre o Velho e o Novo Testamentos. Os profetas atuaram entre 800 e 400 a.C. Há uma razão para eles terem aparecido neste período da história dos hebreus. O povo era pecador e idólatra, adoravam outros deuses. E o julgamento de Deus estava prestes a vir sobre eles da forma da invasão dos assírios e do cativeiro do Reino do Norte. Esse episódio foi seguido por um período de aproximadamente 100 anos, quando aconteceu a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. A maioria dos profetas precedeu os períodos das invasões e conquistas pela Síria ou pela Babilônia, ou então as pregações deles aconteceram durante esses eventos. Dos 16 profetas, 3 deles ministraram ou pregaram depois desses cativeiros e estão relacionados à restauração e reconstrução posteriores ao retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. A maioria dos profetas precede as conquistas e cativeiros ou ministraram durante eles. Os profetas que precederam o cativeiro assírio do Reino do Norte e o cativeiro babilônico do Reino do Sul pregaram essencialmente essa mensagem. Se vocês tiverem um avivamento espiritual e sinceramente se arrependerem dos seus pecados de idolatria, as invasões e cativeiros assírios e babilônicos não acontecerão. Esses profetas clamaram por um avivamento espiritual e por arrependimento. A grande maioria do povo se fez de surda e a pregação foi ignorada. Os profetas foram ridicularizados e vários até martirizados. Muitos morreram porque pregaram uma mensagem que ninguém quis ouvir. Quando os profetas percebiam que o povo não ouvia a mensagem deles, pregaram assim: a invasão e o cativeiro virão, e quando vier, será o julgamento do Todo-Poderoso sobre vocês, porque não se arrependeram da sua idolatria. Como já vimos no estudo dos livros históricos, nunca mais se ouviu a respeito do Reino do Norte, depois que os assírios o conquistaram. Essas 10 tribos, antes denominadas Israel,
foram para o exílio do esquecimento. 100 anos mais tarde, os babilônicos invadiram o Reino do Sul. Foi então que os profetas pregaram uma mensagem de esperança junto com a invasão e o cativeiro. Eles receberam uma revelação profética. Vocês voltarão do cativeiro. Em 70 anos vocês voltarão. Eles viam o retorno do cativeiro babilônico como uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, a maioria dos profetas não viveu até lá. Além de pregarem o arrependimento e o reavivamento, os profetas também pregavam justiça social. Os pregadores de hoje, quando falam sobre este assunto, citam os textos dos profetas. Mas a principal ênfase não foi dada à injustiça social. A preocupação maior deles era o pecado do povo de Deus, principalmente a idolatria. Os profetas pregaram o julgamento de Deus que estava por vir na forma desses 2 cativeiros. No caso do cativeiro babilônico, a mensagem do profeta era de misericórdia, graça e esperança. A única mensagem que eles tinham para o Reino do Sul durante o cativeiro babilônico era de esperança. Quando profetas como Jeremias pregavam o retorno do cativeiro, eles estavam pregando a misericórdia e a graça de Deus. Outro tema interessante da pregação dos profetas é a dispersão do povo de Deus pelos confins da terra. Sempre que eles pregavam dispersão, também anunciavam a volta desta dispersão. Quando eles pregaram o retorno do cativeiro babilônico, a mensagem sempre estava mesclada com as profecias messiânicas. É difícil separar as profecias messiânicas das profecias da volta literal, do retorno babilônico, que aconteceu 70 anos depois que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. É difícil separar as profecias da primeira vinda do Messias das profecias que alcançam os nossos dias da segunda vinda de Cristo. Os profetas fizeram importantes profecias messiânicas. A grande solução de Deus através do seu Salvador, que é Jesus Cristo, claro, Filho de Deus. Esses profetas apresentam a vida de Cristo em 2 episódios. Primeiro, ele vem como Salvador sofredor para morrer pelos pecados do mundo. Mas depois, ele vem uma segunda vez. Essa segunda vinda de Cristo porá tudo em ordem. Essa mescla das profecias messiânicas e profecias da volta do cativeiro é um dos aspectos mais empolgantes dos profetas. Como já disse antes, todos os profetas viveram e pregaram durante um período de 400 anos da história dos hebreus. Durante esse tempo, o povo passou por 2 problemas terríveis: a conquista dos assírios e cativeiro do Reino do Norte e a conquista babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Os profetas abordaram esses 2 problemas até o fim do cativeiro babilônico e assim a obra de Deus pôde continuar. A obra de Deus era a formação de um povo temente a Deus através do qual viria um Messias e salvação para todo o mundo. Temos mais uma definição para a palavra profeta. Esta palavra é composta de 2 outras que significam ficar diante de e fazer brilhar. O profeta ficava diante da palavra escrita de Deus, e a fazia brilhar para que o povo de Deus a entendesse. Os profetas mostravam ao povo como aplicar a palavra de Deus e os exortava a obedecê-la. Eliseu foi um grande profeta. Nos dias de Eliseu, o povo tinha se afastado de Deus e estava envolvido na adoração a Baal. Por causa dessa idolatria, a obra de Deus saiu dos trilhos. Por isso Deus levantou um profeta. Eliseu combateu a adoração a Baal, que estava bloqueando a obra de Deus até que ela acabasse. Os profetas de Baal foram eliminados e a obra de Deus retomou seu curso. Daniel foi um dos profetas que apareceu para guiar o povo durante o cativeiro da Babilônia. Como o povo de Deus enfrentaria o cativeiro? Vamos supor que o mundo vire de ponta cabeça e uma conspiração internacional conquiste o mundo livre. É só uma suposição, é claro. Mas vamos supor que todos os seguidores de Jesus Cristo fossem mandados para trabalhos forçados nas minas de carvão da Sibéria por 3 anos antes de morrerem. Vamos supor ainda que pusessem cadeados em todas as igrejas, sinagogas e templos, que ser religioso passasse a ser considerado crime e todas as religiões fossem proibidas. Muita gente poderia dizer: Deus não trabalha assim. Deus não trabalha mais. Ele parou de agir. Ele não pode fazer mais nada. As pessoas se esquecem que a igreja
nasceu em uma sociedade totalmente controlada pelo Império Romano, que repudiava o cristianismo. Foi assim que a igreja surgiu, e ela nunca foi tão forte como nos primeiros 300 anos de sua história, quando vivia na ilegalidade. Deus não deixa de trabalhar quando poderes políticos oprimem o povo. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o reino do sul, conhecido como Judá, voltou. O povo de Judá foi chamado judeu e teve que passar pelo cativeiro para que Deus construísse sua nação santa. Foi então que Deus levantou um jovem chamado Daniel. Deus levantou Daniel para guiar o povo durante os anos do cativeiro até que ele acabasse. Quando o cativeiro começou, Daniel era um adolescente e ele viveu todo o período de cativeiro. Ezequiel tinha a mesma idade que Daniel e foi para o cativeiro 9 anos depois. Ezequiel foi para o cativeiro com 25 anos e Daniel com 14. Deus levantou esse adolescente como profeta para mostrar ao povo como viver na Babilônia até que saíssem do cativeiro. Mais tarde, a Babilônia tornou-se a Pérsia. Se um poder ateísta conquistasse o mundo, nós, pregadores, desapareceríamos. Você ia querer saber o que tinha acontecido conosco? Pastores que viveram sob esse tipo de regime desapareceram no meio da noite. Guarde o que estou falando. O livro que você iria gostar de ler se vivesse em um país assim seria o livro de Daniel, porque ele mostra como viver sob cativeiro. Esse foi e ainda é o propósito do ministério de Daniel. Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta: qual o problema que bloqueava a obra de Deus quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido? Por exemplo, nos dias de Ageu, o povo estava voltando do cativeiro babilônico e a obra de Deus era a reconstrução do templo em Jerusalém. O povo enfrentou muita perseguição durante a reconstrução do templo. Apesar de terem recebido permissão para retornar e para reconstruir o templo, eles encontraram oposição quando iniciaram a reconstrução. E quando a perseguição começou, eles pararam a reconstrução, ficaram preocupados e distraídos com a construção de suas próprias casas. Isso continuou por alguns anos até que Deus levantou Ageu. Ageu pregou sobre o templo para o povo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu exortou o povo a que voltassem ao trabalho e reconstruíssem o templo de Deus. Por causa de sua pregação, o povo parou de construir suas próprias casas. Eles restabeleceram suas prioridades. Eles colocaram Deus e o templo em primeiro lugar e suas próprias casas em segundo. Daí então a obra de Deus retomou seu curso e Ageu saiu de cena. Ageu tinha entrado em cena e colocado a obra de Deus nos trilhos outra vez. Você verá os profetas fazendo esse tipo de trabalho, e isso em toda a literatura profética do Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento têm um padrão semelhante à dos livros proféticos do Velho Testamento. Uma epístola é uma carta escrita por um apóstolo, e a obra de Deus no Novo Testamento é a construção da Igreja de Cristo. Quando surgiam problemas e obstáculos que bloqueavam a obra de Deus, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola. Qual é o propósito das epístolas dos apóstolos? Era pregar contra os obstáculos que bloqueavam a construção da igreja até que ele fosse removido e então a obra continuasse. Quando lemos os profetas, devemos nos perguntar: qual o problema bloqueava a obra de Deus e como o ministério desse profeta fez com que o problema fosse removido? Quando lemos as epístolas do Novo Testamento, devemos nos perguntar: qual é a aplicação de todos esses ensinamentos para a minha vida? Deus quer fazer sua obra através do seu povo. Isto é tão verdadeiro hoje como era nos dias dos profetas ou dos apóstolos. Se você acredita que a obra de Deus está sendo bloqueada onde você foi estrategicamente colocado por Deus, ore até que você saiba qual é o problema que está impedindo a obra de Deus. Depois que Deus mostrar a você qual é esse problema, vá para as epístolas dos apóstolos. Observe a coragem dos apóstolos nas epístolas ou dos profetas, nos livros proféticos, para anunciar a mensagem revelada.
Através das mensagens dos profetas e dos apóstolos, você terá revelação para a solução do problema que está bloqueando a obra de Deus onde você vive. Pode ser que Deus queira que você seja o profeta que vai apontar o problema que está bloqueando sua obra para Ele, e que esse objeto que está bloqueando esse problema seja removido e a obra possa continuar. Deus quer trabalhar na sua vida. Será que a obra na sua vida não está sendo bloqueada, por exemplo? Se estiver, você encontrará nos profetas e nos apóstolos o problema que está bloqueando a obra de Deus e a solução para ele. Assim o problema será removido e a obra de Deus na sua vida vai continuar. Os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento são os mesmos dos livros proféticos do Velho Testamento? Não são os mesmos. Os problemas apontados nos livros proféticos, que podem ser os mesmos que você enfrenta em sua vida ou no lugar em que você vive, não se repetem em outra parte da Bíblia. Eles são apontados apenas nos livros proféticos. Portanto, os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento não são os mesmos dos livros proféticos no Velho Testamento. Preciso falar um pouco sobre o contexto histórico dos profetas. Quando você estuda a Bíblia, enfrenta o desafio de ter uma visão cronológica da Bíblia. Os livros da Bíblia não estão organizados cronologicamente. Eles estão organizados de acordo com o conteúdo de cada um. Qual é a ordem cronológica dos livros proféticos? Onde os profetas se encaixam nos livros históricos? Em que período da história dos hebreus eles viveram, pregaram, sofreram e morreram? Você terá que descobrir isso. Neste programa você conhecerá mais sobre o contexto histórico dos profetas. Este não é um curso acadêmico e nem eu sou um doutor. Eu não quero sobrecarregar você com dados históricos, principalmente com datas. No entanto, se você quiser saber sobre o que os profetas estão falando e o que vai no coração deles, precisa conhecer alguns fatos históricos. Você tem que saber sobre as duas invasões e dos dois cativeiros. A invasão dos assírios e o cativeiro do Reino do Norte, e a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Todos os profetas estavam muito preocupados com essas duas invasões e com esses dois cativeiros. Quando os profetas expressam sua preocupação, falam sobre 4 cidades que caíram. Você já ouviu falar no livro A Queda da Bastilha? O seu título em inglês é O Conto de 2 Cidades. Poderíamos chamar essa literatura profética de O Conto de 4 Cidades. Os 2 reinos que invadiram os reinos do norte e do sul tinham capitais. A capital da Síria era Nínive. Os textos proféticos descrevem a queda de Nínive. A sua cidade capital inimiga era Babilônia. Essas 2 cidades eram importantes e a descrição da queda delas é feita com muitos detalhes. As invasões e os cativeiros que preocuparam os profetas causaram a queda das capitais dos 2 reinos do povo de Deus. A capital do Reino do Norte era Samaria. A queda de Samaria é descrita nos escritos proféticos. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. O foco principal dos livros proféticos está sobre Jerusalém e o cativeiro do povo de Deus, que aconteceu depois da queda de Jerusalém. É muito importante entender que os livros históricos descrevem a ascensão e queda dos reinos de Israel e de Judá. Os livros poéticos descrevem os anos dourados do reino que o povo de Deus pediu a Samuel. Eles descrevem a ascensão desse reino, mas todos os livros proféticos focalizam a queda desse reino. Todos os profetas autores que viveram nesses 400 anos de história dos hebreus pregaram durante os anos negros, quando o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, foram conquistados e escravizados. Estamos terminando, mas procure conhecer mais sobre cada um dos profetas. Os profetas vão ensinar a você algo muito interessante. E se prepare também para ser usado por Deus. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Velho Testamento, lição de número 60. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno.
Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os livros poéticos da